Eu queria justamente virar aí um pouquinho essa nossa pauta aí para chegar nesse assunto da China e repercutir um pouco com você. Queria primeiro entender a sua visão, né, falar com você sobre essa última medida anunciada pela China de aumentar as tarifas de exportação para os produtos siderúrgicos, né? Uma outra medida aí de intervenção já, né, mexendo aí no minério de ferro hoje caindo mais de 8%. Enfim, como que isso você acha que vai impactar o mercado? Já está impactando? Quais são empresas que devem ser mais afetadas? Legal. Excelente ponto. A China, ela continua ainda com o principal mercado que dá o caminho para as commodities, né? Então, principalmente com commodities metálicas. E esse movimento da China não foi o primeiro, né? Eles já vêm tentando controlar preços de commodities, justamente que eles são os mais afetados, né? Que são um dos principais compradores de commodities no mundo. E esse ponto especificamente, o que acaba acontecendo é que acaba sendo positivo para as outras siderúrgicas do mundo, né? Então, se pegar siderurgia na Índia, siderurgia nos Estados Unidos, ou mesmo siderúrgicas no Brasil, tendem a ter um poder de preço um pouco melhor, né? Então, muito por conta de que fica cada vez mais difícil dos países conseguirem importar aço da China, né? O preço fica mais caro, então por conta disso as siderúrgicas locais, né, acabam se beneficiando. Por outro lado, ele acaba limitando um pouco do crescimento de produção de aço chinês, né? E o aço chinês, ele é um dos aços que mais precisam comprar minério de alta qualidade, né? Justamente por conta do alto custo de energia na China. Então, por isso, acaba afetando bem também o preço de minério e, por conta disso, Vale acaba sofrendo por conta desse impacto da queda de minério, né? Embora hoje a gente até acompanha aqui que algumas outras mineradoras, né, por exemplo, a Kumba, né, que é a principal mineradora de ferro na África do Sul, continua ainda com uma performance relativamente boa. Eu queria trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa tela, para a nossa conversa também, Felipe, porque eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Um estrategista, o outro gestor, mas eu queria entender, na opinião de vocês, como que fica a estratégia, na verdade, para vocês, como gestores, estrategistas, com essas regulações impostas pelo governo chinês. Vale a pena ter empresas chinesas ou são muito sensíveis ao cenário do país, diante de tudo isso que a gente tem visto aí, dessas imposições vindas de lá? Queria saber o ponto de vista aí de cada um, mas eu vou começar primeiro com o Felipe e depois com o Marco. Fala, Felipe. Claro, legal. Assim, a resposta direta é sim, vale a pena continuar investindo. Acho que, assim, tanto China como outros mercados, né, o Brasil, por exemplo, tivemos eventos já de intervenções, né, por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras no começo do ano. Sim. Enfim, eu acho que o ponto principal é justamente encontrar aquelas empresas que são menos expostas, né, a essa intervenção e empresas que na verdade, se beneficiam de intervenções que estão ocorrendo nessas empresas maiores, né? Então, na China, eu até divido em dois blocos, né? Principalmente essa parte de regulação. A primeira é essa parte das Big Techs, né? Onde o governo tem uma grande preocupação sobre o consumo de dados, né, que na China a privacidade é muito pequena, né, então as empresas conseguem consumir os seus dados de todas as formas, e como as Big Techs, elas têm exposição a todos os setores, né, então financeiro, logística, varejo, eles conseguem mapear o consumidor, às vezes, melhor do que o próprio consumidor, né, então a gente brinca que às vezes ele consegue já saber o que o consumidor vai querer antes mesmo do consumidor ter essa vontade, né? Então, para ver o tamanho de dados que eles já possuem. Então, esse é um lado da regulação que eles estão focando. A outra ponta são mais a parte socialista, né, da China, né? Então, foi o caso
da educação, né, que a gente teve na semana passada, onde o governo ele proibiu as empresas de continuarem oferecendo pacotes suplementares de educação, seja de inglês, matemática, enfim, para as crianças que saíam da escola e voltavam para casa e continuavam estudando. O foco principal foi justamente que eles não querem criar uma discrepância entre a educação de uma família mais humilde e uma família com poder aquisitivo que pode pagar para ter esse ensino suplementar. Então, esse é um lado mais socialista, assim, foco da China, assim como eles também fazem intervenção no preço de casas, né? Então, eles têm muito medo de que a bolha imobiliária, né, que já foi alvo de várias intervenções, de inviabilizar justamente que as pessoas consigam comprar casas e apartamentos, enfim, nos grandes centros e afaste o plano da China de urbanização. Então, eu acho que são duas intervenções distintas, né, uma mais focada em privacidade de dados e a outra um pouco uma visão mais comunista nesse sentido, de pensando um pouco mais de como não aumentar a discrepância entre a população. Uhum. E você, Marcos Carvalho, sua opinião? Não, eu concordo, acho que tem que, como investir em ações, né, acho que a gente tem que investir sempre. Então é lógico que em determinados momentos a gente vai estar um pouco mais otimista, outros em determinados momentos um pouco mais pessimista. É como assim, 2013, 14, 15 aqui no Brasil, a gente teve 2, 3 anos muito ruins para ações. Mas ao mesmo tempo, quem comprou em 2012, 13, teve 100, 200, 300% de ganhos em grande parte das ações. Então acho que a mesma coisa é investir na China. Talvez a ação ou a empresa que mais vai crescer ou mais vai se multiplicar, mais se valorizar, hoje tem uma chance muito grande de ser uma empresa chinesa, né? Maior do que talvez uma empresa americana, né? Pensar uma empresa que nos próximos 10 anos vai crescer 10 vezes, tem uma chance muito grande de ser uma empresa chinesa. Então, qual empresa é essa, né? Se vai acontecer, esse é o nosso trabalho. Mas tem uma chance muito grande de existir, essa empresa já nascer e ser uma empresa chinesa. Então, acho que a gente tem que investir sempre na China. Cada investidor tem que tomar decisão, é o que eu chamo de gerenciamento de risco, né? Qual que é o tamanho dessa posição, quanto que vai ter. Está ficando mais arriscado? Então vamos diminuir um pouco a posição, estou mais desconfortável, mas eu acho que posição diretamente ou indiretamente em China, por exemplo, aqui a gente está investido em Vale, por exemplo. Vale também está, de certa forma, sendo liderado por uma demanda chinesa. Só tomar cuidado um pouco com essas sobreposições possíveis. Mas eu acho que faz sentido essa diversificação, cada investidor tem que tomar decisão. Acho que a pergunta maior é o peso do que realmente se sim ou não, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que eu concordo totalmente com você, Max. Eu acho que, assim, existem momentos onde o preço te permite até uma exposição maior, existem momentos onde o valuation já não é tanto atrativo, mas eu acho que sim, é um mercado que continua ainda com crescimento de longo prazo ainda muito alto, né? Então ainda tem muitos mercados ainda para serem desenvolvidos, então ainda continuam com boas oportunidades de investimento.